Eu acho que o maior desafio na preparação dos alimentos é como é que você monta um cardápio variado. Uma receita que ele gostou muito, que eu fiz nesse fim de semana, foi um mingauzinho de morango. Ele comeu super bem, então mingau eu descobri que é uma das coisas em que ele vai se apegar bastante e eu tô bem entusiasmado com isso. Como eu ia retornar, ao trabalho e ele ia ficar com a minha mãe, a gente combinou de que as comidinhas dele eu precisaria deixar pronta. Então, no final de semana, eu preparava tudo, os legumes, então eu optei pelo método de congelamento que eu achei mais fácil. As marmitinhas dela eu coloco menos tempero, até porque eu acho que ela sente muito mais o sabor das coisas do que a gente, né? A preparação dos alimentos é o primeiro passo para uma alimentação equilibrada e saborosa para os nossos pequenos. Muitas vezes a gente se preocupa com o que oferecer, mas como preparar faz toda a diferença. Do uso dos temperos, a forma de preparar cada detalhe conta para a formação dos hábitos das crianças. Vamos lá? Eu acho que o maior desafio na preparação dos alimentos é como é que você monta um cardápio variado. Você sabe que teu filho precisa comer leguminosas, proteínas, tubérculos, legumes. Mas como é que você vai variando aquilo, né? E variar não só no que tá no prato da criança, mas a preparação mesmo, né? Então, se ela já gosta de comer um alimento, como é que você vai variando aquilo para ela conhecer texturas, sabores? E claro que começa, em alguma fase a recusa, né? O fato da criança recusar não significa que ela não gosta ou que você deveria parar de oferecer aquilo. Então, você sabe que ela não vai comer, aquele determinado alimento, mas como é que você segue oferecendo, apresentando, para que ela veja que aquilo faz parte da alimentação? Muitas vezes as famílias ficam angustiadas, querendo saber se a criança está recebendo a quantidade de nutrientes que é o ideal. E aí o que eu sempre falo é a gente estimular no horário de refeição, a gente conseguir criar receitas para incorporar ainda mais nutrientes. Então, se vai fazer um bolinho, colocar uma cenoura, se vai fazer uma panquequinha, colocar um espinafre, um ovo mexido, coloca um tomatinho. Dessa forma, a gente vai agregando cada vez mais nutrientes naquelas pequenas porções que eles aceitam. Em casa, a gente produz a comida em quantidade um pouco mais elevada, já considerando fazer as porçõezinhas nos potes para deixar congelado e apenas descongelar no momento de oferecer a refeição. A gente sempre coloca uma proteína, um tubérculo, um carboidrato e uma verdura. Então, normalmente, nós fazemos combinações entre esses itens para criar uma refeição completa. O freezer ele é um grande aliado para as famílias no dia a dia. Então, já deixar algumas carnes cortadas, congelar, pãozinho fatiado, frutas picadas para fazer algum tipo de sorvetinho ou algum tipo de suco, por exemplo, vitamina. Isso ajuda muito a agilizar na hora do preparo. Eu sempre fui muito curiosa, então eu pesquisei um pouquinho, quando eu já estava na fase de começar a dar as comidinhas. Então eu vi alguns métodos de preparo e de facilidade, O que eu fiz? Eu vi métodos de congelamento, como eu ia retornar, ao trabalho e ele ia ficar com a minha mãe. A gente combinou, ela fez um combinado comigo de que as comidinhas dele eu precisaria deixar pronta. Então, no final de semana, eu preparava tudo, os legumes, então eu optei pelo método de congelamento que eu achei mais fácil. Então, os cortes eram quadradinhos, em cubinhos, os legumes. A fruta não tinha como congelar, então a fruta é mais fácil, porque você deixa ela ou picada ou já lavada. Foi a maneira que eu achei mais tranquila, de deixar em cubinhos de gelo congelado, que até a quantidade mesmo já ficava certinha para ser ofertada para ele. Para as famílias que não têm muito tempo, que têm a correria do dia a dia, mas que querem manter uma alimentação saudável, não abrem mão disso, a gente pode usar a estratégia do congelamento. Então, preparar alguns alimentos no fim de semana, por exemplo, fazer um bolinho, uma panqueca, um bolinho de carne, deixar isso congelado e ao longo da semana, na correria da semana, ir descongelando, fica algo super prático para conseguir manter uma alimentação saudável. As marmitinhas dela eu coloco menos tempero, até porque eu acho que ela sente muito mais o sabor das coisas do que a gente, Então a gente coloca menos sal, coloca menos óleo, gordura. Obviamente eu não coloco condimentos muito fortes, Eu gosto muito de pimenta, não coloco no dela, com certeza. Então a gente evita algumas coisas sim. Os principais cuidados que as famílias têm que ter na hora de preparar os alimentos para as crianças é se atentar em relação aos temperos e também ao modo de preparo. Então preferir preparações mais assadas, cozidas ou grelhadas,
evitando principalmente as frituras. Aproveitar também os temperos naturais para conseguir colocar outros sabores ali na preparação e controlar a quantidade de sódio. Essas dicas foram pensadas para promover um impacto duradouro em relação à alimentação dos nossos filhos. É um caminho de aprendizado e paciência, onde cada cuidado é um gesto de amor. As dicas nunca substituem uma consulta. Não deixe de consultar o pediatra ou nutricionista do seu filho para você ter orientações mais individualizadas. Compartilhe, deixe seu comentário e se inscreva para você não perder nenhum episódio. Para inspirar a preparação de alimentos de forma nutritiva e saborosa, que tal uma receita refrescante e divertida? Vamos preparar um delicioso sorvete caseiro de uva. Em um processador, batemos as uvas congeladas. Depois, adicionamos o mucilão 5 cereais 0 adição de açúcares e batemos mais um pouco. Pronto, com apenas 2 ingredientes você tem um sorvetinho delicioso e super nutritivo. Uma delícia para os pequenos. Veja a receita completa no site de Receitas Nestlé.